Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que tem se inscrevido no meu canal, tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo e assista os meus vídeos até o final. Não veja só 2, 3 minutos, porque você acaba não absorvendo todo o conteúdo. Lá pelo final, pela metade, é que você vai entender a situação do contexto, ok? E eu quero agradecer aos 190 inscritos. No vídeo anterior de quarta-feira eu falei de 190 mil. Quem dera, eu chegarei lá, mas ainda não. É só 190, falta muito. Só falta 10 para 200, né? Para duas centenas. Eu estou muito feliz, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que tem acreditado no meu trabalho e tem se inscrevido. Quero agradecer a Maria, minha irmã, que é a minha meu cabo eleitoral, né? Ela vive angariando pessoas para ser meus assistentes, meus ouvintes. Isso é muito bom, tá? Então, Maria, aquele abraço, Maria. Muito obrigado e continue na luta, que a gente será recompensado, se Deus quiser. Bom, gente, uma situação que o Bolsonaro tem afetado, assim, informado que que a economia do governo Bolsonaro está crescendo, né? Mas o crescimento é pífio, né? Você vê uma recuperação de 0,6%, o que equivale a um crescimento mais ou menos assim, 2,5% em 12 meses. É muito pouco ainda. Não estou criticando o governo Bolsonaro, muito pelo contrário, é uma realidade, né? O Brasil pode e deve crescer muito mais ainda, né? Muito, muito mais. O Brasil ele tem que entrar no eixo de crescer 5% ao ano, como cresceu na década de 70, né? E, claro, através de um endividamento externo. Não podemos comparar a situação do Brasil da década de 70 com o Brasil de hoje. O Brasil na década de 70, ele tinha uma capacidade de se endividar, né? Buscava dólares e dólares no exterior e vinha tonéis de dólares, né? Então ele se endividou e as subfaturamento, a grande corrupção, né? Mas construíram as ferrovias, construíram as rodovias, construíram o sistema elétrico, construíram o sistema de telefonia, enfim, estruturaram o país. Consequentemente, na década de 80, entramos em colapso, a América Latina inteira, não foi só uma questão do Brasil, né? Tanto é que em 1983, né, o presidente Figueiredo foi o primeiro, né, chefe de Estado aí discursar na ONU, coisa que o Bolsonaro fez essa semana, né? Isso começou com o presidente Figueiredo, porque era importante, quem discursava na abertura da conferência da ONU era o embaixador ou o ministro das Relações Exteriores do país. Mas em 1983, o contexto latino-americano e o contexto mundial exigia uma maior força. Então foi quem o próprio presidente da República, o general Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, fez um pronunciamento na ONU e aí criou-se essa tradição, né? A Assembleia Geral da ONU, ela tem a abertura sempre com o discurso de um presidente brasileiro. Naquela época, o Brasil vinha num processo de crescimento muito grande, repito, o endividamento, mas o endividamento externo aumentou muito a dívida pública brasileira. Tanto é que na década de 80 o FMI, né, bateu a nossa porta, foi muito bom o FMI, na época as pessoas criticavam, mas o FMI ele reajustou, vamos dizer assim, ele reajustou não, ele organizou as contas públicas brasileiras, que o orçamento público era muito controverso, porque tinha um orçamento lá das empreiteiras, ninguém sabia como funcionava a contabilidade pública. Aí o FMI disse, bom, contabiliza as empreiteiras, os contratos aí separado. Eu quero contabilidade pública organizada. Então teve uma reforma na administração pública brasileira, deixando de fora as empreiteiras, ninguém sabe disso. Só quem que teve a oportunidade de ler alguma coisa que tem. Poucas pessoas têm isso. O FMI retirou, né? Era tão complicado o sistema de pagamento do Brasil que o FMI, para entender a contabilidade pública brasileira, disse, não, tire as empreiteiras, as construtoras e faça um orçamento, uma contabilidade quase paralela, né? E tivemos várias políticas, como esse tal superávit primário. O que é o superávit primário tão discutido? Você pega, de cada 100 reais, você deixa 12 para pagar juros e dívida externa. E o resto você gasta com o que quer. Então é mais ou menos por aí. Aí depois vem a inflação, o processo de inflação muito grande.
né? E depois, na década de 90, né, nós tivemos a eleição primeira eleição, vamos dizer assim, em 89, primeira eleição democrática, né? Depois processo tivemos o processo de impeachment de Collor, veio os planos Sarney, plano Cruzado 2, plano Verão, plano Bresser, plano Collor, e a economia brasileira continuava em colapso, né? Só a partir de Itamar Franco, que ele chama uns economistas da PUC do Rio de Janeiro, né? Pedro Malan e Armínio Fraga, Edmar Baixa, que acho que é da Fundação Getúlio Vargas, e criou uma equipe econômica com Ciro Gomes e implantaram o Plano Real, que deram novamente a estrutura, né? A economia do país. Fernando Henrique governou por 8 anos, reajustou o país, reenquadrou o país no cenário internacional. O governo Lula, durante 8 anos, foi um governo relativamente bom. Os primeiros anos de Dilma foram um desastre, o último ano não preciso falar. De Michel Temer para cá, o Brasil vem tentando, o bêbado e o equilibrista, uma saudosa música, grande música acho que é de Elis Regina, né? E o Brasil vive nesse, é um bêbado andando de bicicleta. O Brasil hoje, administrativamente, essa comparação, vamos dizer assim, essa parábola, né, ou essa metáfora, o Brasil é um país que é um bêbado. O Brasil pode ser comparado a um bêbado andando de bicicleta, está sem rumo, sem destino, né? E esse crescimento da economia brasileira, ela precisa tomar um rumo, né? Em 2023 em diante, o Brasil precisa de acordar, porque o Brasil está num pesadelo terrível, né? Que teve uma deflação não, uma recessão muito grande no governo de 2014, 2016, né, com o presidente Dilma. Depois veio Michel Temer, que o Michel Temer jogou as cartadas, né? O que o Michel Temer fez? O Michel Temer fez, como ele não tinha o que fazer, o que ele fez? Ele pegou aqueles fundos, 157, todo aquele FGTS parado, que ninguém podia sacar, porque a lei não permitia, PIS, o que ele fez? Ele jogou esse dinheiro no mercado e a economia, né, deu uma melhorada, porque jogou, sei lá, 6 ou 7 bilhões de reais. Quem tiver PIS saca, era 6 mil, ia lá sacava. Quem tiver um 5, 7 lá parado, recebe. Então o governo, só que do governo Bolsonaro não tem mais o que o governo Bolsonaro fez? Ele vem agora o plano, quem está salvando a economia brasileira é esses 600 reais. Esses 600 reais, por incrível que pareça, vai dar uma dimensão na economia, porque joga todo mês 600 reais no mercado e as pessoas vão consumir, e a economia acaba crescendo. Mas ela está sem estrutura. O Brasil está sem equilíbrio. Ele não tem nem equilíbrio financeiro, nem equilíbrio econômico, né? E falta política de organização, alguém que chame para si a responsabilidade e governe o país de forma honesta, de forma tranquila. Porque nós não temos ministro da Economia, o ministro da Economia não serve para nada, ele absorveu uns 4 ou 5 ministérios, ficou um super ministro, mas ele não faz nada. É uma política que ele não aparece, né? E dá assim, ele está atendendo a Ciro Nogueira, ele está atendendo ao Arthur Lira, e se o Arthur Lira amanhã disser eu quero um fundo de R$1.000, ele vai dar. Ele quer ganhar a eleição, quer se manter no governo, mas infelizmente não é isso. Uma hora essa conta vem, né? Então o Brasil vive numa situação muito grave. Esse crescimento do Brasil é muito pífio, é muito baixo, né? A economia brasileira, ela pode crescer em média, cresceu em média, né, entre 2019 e 2021, 0,59%. Gente, isso é praticamente a estagnação da nossa economia. Isso não é crescimento de um país que tem o potencial que tem o Brasil. É muito pouco. O crescimento 0,59%, enquanto o mundo, né, com a recessão, com a guerra da Ucrânia, está crescendo 1,54%, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional. Então veja como o Brasil está mal, né? O Brasil está crescendo mais do que a média mundial. Possivelmente ele vai crescer menos do que Peru, do que Paraguai, do que Uruguai, do que Chile, porque nós estamos estagnados, nós estamos sem política econômica, sem política financeira. O Banco Central tem lá a situação de aumentar a taxa de juros, mas aumentar a taxa de juros para 13, 14, 15 ou até 20%, quando a média mundial da taxa de juros é 2,5%.
Então não adianta você. Ele retira o consumo. O que é que provoca o aumento da taxa de juros? O aumento da taxa de juros ele tem que retirar, forçar o consumo, a redução do consumo. Ora, o povo está morrendo de fome. Há uma superinflação de alimentos. Né? A inflação dos alimentos, os produtos dos supermercados cresceram, assim, subiram absurdamente. E não adianta aumentar a taxa de juros. Porque as pessoas precisam de comprar arroz, precisam de comprar feijão, precisam de comprar leite, que é o único alimento que tem alguma proteína para o pobre. Quem consome leite é pobre. Tiraram do pobre o leite e a carne. Você vê esse governo, é um governo que não vê política econômica, porque ele tirou as duas coisas que o pobre podia comer. Alguma proteína, era a carne e o leite. Ele tirou os dois. O leite e a carne não estão mais fazendo parte da merenda, da alimentação do trabalhador, do povo brasileiro, porque o preço da carne está muito alto, o preço do leite está exorbitante, além de outros produtos, né? O preço você vê o governo, né? Ele não toma medida para melhorar, ele cada vez mais piora, né? Porque ele, ao invés de aumentar, por exemplo, está um povo doente, aí ele vai e reduz de 2 bilhões para 800 bilhões o que ele vai comprar o ano que vem de remédio. Nós gastamos 2 bilhões de reais comprando remédio para distribuir nas farmácias populares. O que é que o governo fez? Mandou um orçamento este ano, que vai ser aprovado até dezembro, para o governo só comprar o ano que vem 804 bilhões. Veja que diferença. Agora, para que ele reduz a saúde do povo, tira o remédio, muita gente vai morrer de diabetes, muita gente vai morrer de pressão alta, porque as farmácias populares não vão conseguir atender. Né? Para quê? Para liberar verba para deputado. Então, está muito errado. Está muito errado nisso, né? Então, é preciso que o governo cuide da economia, o que, infelizmente, o Brasil não está sendo cuidado. O presidente, o ministro da Economia, o presidente da República não está olhando para a economia. Está atendendo só interesse, tentando ganhar a eleição de qualquer jeito. Você vê, o Brasil, no ranking de 50 países, o Brasil está ocupando o 32º lugar, em termos de crescimento da economia para 2023 e seguinte, 2022, 2023, é muito baixo. O Brasil precisa de sair dessa estagnação econômica. A gente entende, porque tem certos gargalos que não é feito de imediato. Por exemplo, abrir ferrovias, melhorar ferrovias, ampliar portos, porque os nossos portos eles estão aterrados. Precisa de investimento de dragas para tirar a sujeira do fundo do mar, que não se faz. O Porto de Santos, boa parte do Porto de Santos, do Porto de Recife, do Porto de Cabedelo, eles estão aterrados. Então, se chega um navio com muito peso, ele é capaz de atolar no porto por causa da lama, falta de manutenção. Porque o governo não tem mais com o que fazer manutenção. Então, a gente precisa encontrar o caminho do investimento. Mas são coisas que, pelo menos, você tem um projeto de se fazer. O Brasil não tem mais projeto, ninguém sabe. O Brasil não sabe mais o que é o amanhã. Né? Só sabemos que nossa economia está crescendo pifiamente. Nós precisamos de crescer, voltar a crescer 5% ao ano. E isso só vai ser possível através de quê? Através de investimento em infraestrutura, investimento em rodovia, investimento em portos, investimento em aeroportos, incentivar a produção de fábrica. Porque as fábricas estão fechando. O Brasil no Brasil não está se industrializando. O Brasil deixou a indústria ir para a bancarrota. Praticamente tudo se compra da China. Mas a China entra em colapso, como ela está com problemas econômicos, lá por questões da Covid-19, e o mundo está quase parando porque não tem insumo. Porque ficamos dependentes da China. Então o Brasil precisa de ter essa visão, investir em projetos de engenharia, projetos de portos, projetos de aeroportos, para que a gente saia dessa inércia. Porque o Brasil não pode ficar crescendo 1,59% ou 0,59% ao ano e dizer, nós estamos crescendo. Gente, qualquer governo que não levar o país a crescer pelo menos 5% ao ano, ele não está governando, ele está abandonando o governo. E essa situação refletirá onde? Na falta de educação, na falta de investimento. Nossos alunos, gente, a gente precisa de olhar para a educação, porque não é possível um governo que investe R$1,07 por aluno por dia numa creche, como é o preço, né, para o aluno de creche, né? Eu não sei qual os outros dados, entendeu? Eu tenho isso anotado aqui, mas é muito pouco, desculpa, é muito pouco que o governo investe.
Ele não está investindo nem R$ 5 por dia com aluno. Gente, o que é 87 centavos? R$ 1,07 para a comida. Quer dizer, as crianças, a merenda escolar não é reajustada desde 2017, as crianças estão dividindo um ovo, porque não tem 2 ovos para cada criança, tem que ser meio ovo para cada uma. Isso é lástima, é uma lástima você ver as escolas, às vezes você tem que alimentar bem as crianças na escola, principalmente na idade de 0 a 3 anos, de 4 a 5, de 3 a... Porque é a época adequada da formação mental, formação intelectual dessa criança. Se você não a alimenta direito, essa criança não vai ser um adulto pronto, preparado, um adulto com capacidade cognitiva, com capacidade de aprender. Tudo isso recai, não, mas não tem problema, eu não tenho meu filho em escola pública. O cara pálida, nós temos a ver sim, cada criança que morre de fome, nós somos culpados, porque se essa criançada pobre, que cresce analfabeta, cresce nas periferias das grandes cidades, você não vai ter aonde morar, porque a violência vai aumentar cada vez mais, e não deixe uma pessoa com fome, o homem com fome é um monstro. Essa é a grande minha preocupação. A gente tem que alimentar, fazer uma sociedade justa, uma sociedade que tenha igualdade para todos. Nós temos condições. Por que nós exportamos toneladas de feijão, toneladas de milho para o exterior e a gente não dá comida para as nossas crianças? Nós não podemos, a produção de leite que nós temos nesse país, nós não podemos deixar um litro de leite a R$ 15 no supermercado. Isso é falta de governo. É falta de planejamento, o governo que não previu isso. Não, porque foi a pandemia, ele devia ter assumido o projeto na pandemia e já tinha resolvido, mas ele lavou as mãos. Eu não sou coveiro, não tenho nada com isso, só pega Covid quem é não sei o quê, né? E assim sucessivamente. Foi o discurso do governo. Então ele não fez nada, agora o país hoje está numa inflação de alimentos. Qual é a política econômica? Não tem estoque regulador, não tem nada. E mais uma vez, o povo é que se ferra. E ele está aí passeando com dinheiro público, fazendo comício em Londres, com o nosso dinheiro, ainda querendo aparecer aqui com esse programa que ele fez em Londres, pago pelo nosso dinheiro, né, para aparecer, para dizer que ele tem prestígio internacional. Infelizmente, não. Né? Então a gente precisa de sair dessa inércia, fazer com que um governo ele projete, ele trabalhe, tenha um projeto de reforma, um projeto para nosso país não pode ficar crescendo uns 1,54%, 2%, que seja 2,5%, é muito pouco. A gente precisa fazer com que esse país cresça mais, para que haja condições de desenvolver educação, desenvolver saúde, desenvolver escola, desenvolver transporte para toda a população. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.